Morrer de amor e continuar vivendo é possível? De acordo com uma série de quadrinhos, sim. Nas histórias, temas como dependência emocional e pressões sociais inspiradas na experiência da própria autora, para quem sabe, inspirar e motivar outras mulheres, outras pessoas que passem por problemas parecidos. E hoje a gente recebe aqui a Lorena Casa, ela é autora e ilustradora dessa série e vai contar um pouquinho mais pra gente sobre esse projeto. Oi, Lorena, boa tarde, obrigada por ter vindo. Oi, boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão importante que é educação emocional, dependência emocional. Obrigada. E importante, imagino, para você ainda mais, porque, como eu disse, faz parte da sua experiência, né? Foi uma experiência sua. Agora, não só da experiência, mas como que foi o seu processo de superação ao ponto de se transformar numa motivação para as outras pessoas? E escrever essa série de quadrinhos, ilustrar, faz parte de uma terapia para você? Então, sim. É um trabalho muito importante para mim. Eu sempre fui, eu sou designer, sempre ilustrei e não tinha nenhuma ligação com psicologia até mais ou menos 5 anos atrás, quando eu me vi num relacionamento abusivo, que era um relacionamento onde o meu namorado ele fazia abuso psicológico, né, não físico, mas emocional, psicológico. E eu estava nesse relacionamento que eu não conseguia sair, estava muito mal, eu queria sair e não conseguia. Então eu comecei a ficar muito assustada, o que está acontecendo? E comecei a procurar terapia, homeopatia, procurei várias coisas, vários tratamentos e comecei a ler sobre o que estava acontecendo e descobri esse termo dependência emocional, com o qual me identifiquei. E eu comecei a perceber também que é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina. É muito comum, tem a ver com baixa autoestima. E depois que eu fiz a terapia, comecei a meditar e diversas atividades assim para ficar melhor, e eu fiquei melhor, eu falei, não, agora eu quero ajudar outras pessoas que estavam nessa situação. Não que eu esteja 100% curada, né, mas... Porque essa questão, você falou assim, eu me vi num relacionamento. É difícil se ver... Sim. Num relacionamento, né? Sim. Que talvez seja esse o papel, por exemplo, dos quadrinhos, talvez mostrar para as pessoas que elas possam estar vivendo isso e não estão sabendo. O livro, ele não é assim de autoajuda, ele não é um livro didático, digamos, ele é um livro mais poético, com reflexões sobre relacionamentos. Então, sim, ele pode ser de alguma forma, uma pessoa que está passando por isso pode olhar e falar... ver essa situação pela qual ela passa de fora. Muita gente vê ilustrado ali. Muita gente vê o livro. É muito legal assim o feedback que eu recebo de gente me escrevendo na página. Eu tenho uma página no Facebook que chama Projeto Morrer de Amor, Apoio Emocional. A gente tem até esse site aí, vou pedir pra gente colocar, porque é através dessa página no Facebook que você recebe muitas inspirações para as próximas histórias, sim, inclusive. Assim, o que acontece muito são essas pessoas que me escrevem e falam... Olha, ontem eu vi seu livro, peguei seu livro em algum lugar e eu passei por tal história exatamente igual. Eu me vi retratada, é muito comum. Até na orelhinha aqui a gente põe alguns relatos de pessoas, porque eu comecei fazendo exposições. Tá aqui o livro, Morrer de Amor e Continuar Vivendo. Pedi pra gente mostrar. Em 2014 eu comecei fazendo uma exposição desses desenhos. Você disse que aqui na orelha tem algumas pessoas que se identificaram, algumas dessas... Dos relatos, né? Esses são feedback das pessoas que viram a primeira mas aqui, ó, são vários relatos das pessoas que se identificaram. A primeira exposição que eu fiz foi na Casa das Rosas em 2014 e tinha um livro de presença e as pessoas, assim, muitas pessoas escreveram relatos, assim, muito emocionados, sabe? Eu me identifiquei e me ajudou e estou mais feliz agora do que quando cheguei. Então a gente colocou alguns relatos na orelha porque... Você vê como é real essa identificação, como as histórias são reais da vida. E você sente como se estivesse cumprindo de fato uma missão ali, né? De alerta, das pessoas terem também empatia por histórias que às vezes elas não vivem, mas vendo retratadas de forma mais leve. Porque era até isso que eu ia te perguntar. Existem muitos livros, como você disse, de autoajuda, outros livros que falam sobre o assunto. Sim. Mas de que forma o quadrinho chega a pessoas diferentes, a públicos diferentes e fala de formas diferentes desse assunto que é pesado? Sim. Eu vou pedir até pra gente rodar algumas imagens que a gente tem
dos quadrinhos, a gente tem alguns desses quadrinhos para as pessoas verem. Além de tudo, são lindos, né? As ilustrações são lindas. Obrigada. Como é que você acha que os quadrinhos conseguem chegar até as pessoas? É por causa do assunto que chega de forma mais leve? Com certeza, o quadrinho ajuda muito a chegar ao público em geral. Quando eu falei, não, quero ajudar pessoas, quero ajudar outras mulheres, mas o que eu sei fazer? Eu sei desenhar, desde sempre eu desenho. Então, como é que eu vou fazer? Eu acho que eu tenho essa possibilidade de passar uma informação de uma forma mais lúdica, mais acessível. Então, eu fiz a minha página bem acessível. Eu fiz eu não sou psicóloga e eu sou uma pessoa que passou por isso. E eu ouço muitas pessoas que passaram por isso. Então, eu falei, eu vou fazer de uma forma assim, para o público mesmo, explicando cada coisa o que é. E não tem termos de psicologia, então é bem mais teórico, acessível. Não é nem terapêutico, né, com o intuito de tratar, mas sim de alertar. É mais informativa e tem uma questão também de a pessoa se identificar com relatos. Eu ponho muitos relatos na minha página, até para isso que eu tinha falado, da pessoa se enxergar no relato. Então, a minha página ela é bastante para a identificação do problema. Eu fiz uma pesquisa com as pessoas na página do que seria a primeira coisa para você sair da situação de dependência. E a resposta foi, primeira coisa, você perceber que tem uma coisa errada no seu relacionamento, você perceber que você está fazendo algo errado, porque a gente sempre está culpando o outro. É muito comum na nossa sociedade, a gente arranja um namorado, mas todos os problemas são dele, vou arranjar um melhor, e você vai procurando. E você não para se olhar, mas o que eu estou fazendo? O que eu estou buscando? O que eu estou esperando do outro demais? Estou idealizando? Então, a página ajuda nisso, de você perceber. E aí o segundo passo seria perceber que tem uma coisa errada, aceitar e procurar ajuda. Procurar ajuda, é isso que eu ia te falar. Uma pessoa que viveu isso, eu queria saber de você. Então, qual que é a sua maior dica? Tive contato, por exemplo, com o seu trabalho, me identifiquei. Tem aquele primeiro sofrimento de você se ver numa situação que é horrível, ninguém quer estar nessa situação. Qual é o meu primeiro passo? Eu indico muito grupos de apoio, como o MADA. O MADA é o Mulheres que Amam Demais Anônimas. É um grupo de anônimos que funciona muito bem. As pessoas chegam muito mal e tem os passos, e você se sente entendido e você vai melhorando. Você vê a melhora das pessoas, é muito legal. Então, eu indico muito MADA, indico terapia, indico vários tratamentos, na verdade. Na minha página eu faço posts sobre o que você pode fazer. De todo tipo, de meditação, tem muita dica, tem muita coisa que você pode fazer. Mas a primeira coisa é você perceber que é um problema seu, né? Porque eu vi que eu tenho um problema, o que eu vou fazer? Eu vou procurar terapia, eu vou procurar meditação, eu vou procurar me modificar, eu vou procurar encarar o relacionamento, encarar o mundo de outra forma, me ver de outra forma. E pedir ajuda, né? Porque não é vergonhoso pedir ajuda, seja para pessoas que te ajudem a meditar, pessoas que te ajudem numa terapia. Pedir ajuda, nesse caso, é essencial até. É essencial. Com certeza é muito importante você perceber que você precisa pedir. E quando você vai procurar na página, você começa a ver, quanto mais você vai entrando nesse assunto, você começa a ver quantos grupos de ajuda tem, de apoio tem. E quantas pessoas nessa mesma situação, né? Eu sempre falo para as pessoas assim, se você procurar ajuda, ela vem. Você acha, se você perceber que é um problema seu e você quer mudar, você acha muita ajuda. Porque tem muita gente empenhada em ajudar outros também, e especialmente muitas mulheres que passaram por dependência ou por abuso, querendo ajudar outras mulheres. Tem muito, né? Legal, Lorena, olha só, a gente pode encontrar esse livro no lojamora.com.br, a gente tem esse site aí, vou mostrar só mais um pouquinho aqui. Nesse site dá para a gente comprar o livro. Quem se identificou, quem quer conhecer um pouquinho mais das ilustrações, da sua história, encontra no lojamora.com.br, certo? Sim. Lorena, muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar sua história com a gente. Parabéns pelo trabalho, é muito lindo. Boa tarde para você. Obrigada, boa tarde.